Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui juntos e hoje nós queremos orar, liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Pastor Lobo vai liberar uma palavra de ensino, de capacidade, conhecimento para você aprender a desvendar, a enxergar o mundo espiritual, para que o Espírito Santo traga luz em algumas áreas da sua vida que ficam obscuras. Às vezes a gente não consegue enxergar e a gente continua cativo em alguma área. Então hoje vamos orar nesse sentido para que o Espírito Santo traga luz e que você seja vitorioso em todas as áreas da sua vida. Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz. Quero abençoar a sua vida e dizer que tem sido uma jornada de fé. Todo dia estamos abençoando a sua vida e você vai reparar que a gente retornou com as nossas lives que são feitas à noite, então você não pode deixar de participar com a gente. E hoje eu quero ensinar você a orar para enxergar o mundo espiritual. Jesus, ele diz em Lucas 6, verso 39 a 42, o seguinte: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta para a viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver nem a viga que está no seu próprio olho? Ou seja, tem muita gente querendo enxergar o mundo espiritual e os problemas da vida dos outros e não consegue discernir nem mesmo aquilo que está na sua própria vida. Existe uma diferença entre o verdadeiro e o falso discernimento, aquele que enxerga o mundo espiritual e aquele que não enxerga o mundo espiritual. Existe uma passagem muito conhecida de Atos 16, onde o apóstolo Paulo, ele consegue enxergar um espírito de adivinhação na vida de uma escrava, que era usada por isso, usada pelo diabo, e todo mundo achava que ela era uma mulher de Deus, que seguia Paulo já há algum tempo. Então você deve entender, em primeiro lugar, que como no passado surgiram falsos profetas, a palavra de Deus, Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo diz que surgirão entre vocês falsos profetas, pessoas que dizem que conseguem discernir, mas não discernem. Aliás, Deus, ele fala isso para o profeta Jonas. Olha, vai lá para a cidade de Nínive, está em Jonas, capítulo 4, verso 1, livro do profeta Jonas, capítulo 4, verso 11, ele diz: como é que você quer? Eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, eles não conseguem enxergar aquilo que está oculto, eles não conseguem perceber aquilo que é invisível. Existem muitos profetas na Bíblia que veem. Por exemplo, o profeta Elias, ele sobe aos céus, Eliseu, ele vê os carros de fogo, ele vê o profeta Elias sendo levado, sendo carregado. Então é necessário abrir os olhos espirituais, é necessário o discernimento. O discernimento espiritual é um dom. Ele é revelado em 1 Coríntios, capítulo 12, quando a Bíblia fala sobre os dons espirituais. Então, existe o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operar milagres, são chamados dom de poder, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de discernimento espiritual. Então, primeira coisa que você deve entender é que existem desonestidades em algumas visões que algumas pessoas estão dizendo, estão falando que estão vendo e não estão vendo. É nesse meio fértil, cheio de imprudência, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eles conhecem tudo que é hino gospel, mas não conhecem a verdade, o fundamento da palavra de Deus, que Satanás se aproveita para lançar ataques contra a sua vida. Ele se infiltra, como um cavalo de Troia, tentando fazer você errar através de erros sutis. Sua estratégia mais comum é colocar mentiras na boca de pessoas. Então, Satanás é um ser extremamente inteligente e ele seduz de uma maneira atraente o suficiente para tentar arrastar os discípulos de Jesus Cristo. Então, para você distinguir um discernimento errado, lembre-se disso. Antes de ir para a guerra, você deve mergulhar na palavra de Deus, você deve confessar o nome de Jesus Cristo, clamar para que o sangue da cruz te perdoe dos seus pecados e para que o Espírito Santo de Deus te dê essa visão na qual você possa vasculhar com lanternas, vasculhar com a luz do Senhor o mundo espiritual que está
contra a sua vida. Então, quando nós falamos sobre isso, e no curso de discernimento espiritual eu trato disso, o mapeamento tem que verificar se o castigo está vindo por causa de uma brecha espiritual que você deixou para o diabo, ou se é um castigo que vem de Deus. Então é necessário, um instrumento principal da palavra do Senhor, ou para enxergar o mundo espiritual, é a palavra de Deus. Então, a verdadeira perspectiva do poder de Deus, a natureza, né, como as pessoas enxergam, deve estar na palavra de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a parábola do joio e do trigo, a Bíblia está dizendo que muitas vezes é impossível discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. É impossível. Porque Jesus diz, olha, cuidado, você pode julgar errado. E junto com o joio você arrancar o trigo. Então, eu fico com o cuidado do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21 a 22. Examinai tudo, retende o que é bom e se afaste de toda forma do mal. Mas você não deve julgar pela aparência. Não. A Bíblia diz, Jesus é que diz isso em João, capítulo 7, verso 24. Então, quando você vai discernir, tente discernir pensamentos e intenções. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e intenções do coração. Então lembre-se disso. Deus, ele descobrir é tirar a coberta, tirar os esconderijos. Ele descobre pecados, ele conhece os segredos do coração do homem. O nosso Deus é um Deus que consegue discernir a causa dos sofrimentos, os sinais de maldição, né? As causas que denunciam sintomas de perseguições, com destruição de todo tipo, doenças, miséria financeira, derrotas em batalhas espirituais, doenças físicas e mentais que são enviadas pelas trevas, opressões, roubos, solidões, exílios espirituais, as perdas daquilo que a gente semeia, as tragédias que são causadas pela própria desobediência, né? As vidas dominadas e destruídas. Quando nós vemos a perseguição do mal, não adianta fugir, nós temos que enfrentar o mal. Então, lembre-se disso. Vai ser impossível você discernir sem você trazer Deus para perto. Ele que vai dar para mim, para você, a visão do mundo espiritual e o justo motivo de um sofrimento. Quero orar com você agora em nome de Jesus. Quero orar por um discernimento do mundo espiritual. A pastora Fabíola vai orar primeiro, eu vou orar logo em seguida em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Eu quero liberar uma palavra agora de bênção, de entendimento, de conhecimento espiritual sobre a vida de cada um agora que está aí conectado, Pai. E eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja, Senhor, se revelando a eles tudo aquilo que está obscuro, tudo aquilo que tem sido cilada, que tem acorrentado, que tem prendido. Senhor, que haja entendimento, que o Senhor ministre entendimento na vida deles, que o Senhor ministre, Senhor, cura, liberdade, através da Tua palavra, que eles consigam se consertar, abandonar, Deus, verdadeiramente abandonar, deixar de lado tudo aquilo que tem sido cativo, que tem os mantido cativo, acorrentados, presos, Pai, em alguma área da sua vida que não tem deixado eles crescerem, frutificar e avançar. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que vidas hoje vão estar sendo libertas na área espiritual, na área física, Pai, na área emocional, Senhor, na área profissional. Senhor, que o Senhor traga luz sobre a vida deles, que o Senhor abra os olhos deles espirituais para que eles vejam, para que eles entendam, para que eles se consertem, sejam reposicionados e que a vitória venha em nome de Jesus sobre todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus, amém. Amém. Repita comigo, querido, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu, em nome de Jesus,
quero pedir que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa enxergar o mundo espiritual. Coloca na minha vista colírio do Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos de Jacó, que viu em Manaim os teus anjos, assim como o Senhor abriu os olhos de Eliseu, viu o mundo espiritual, que viu os seus carros de combate, que viu os seus anjos de fogo, assim como o Senhor abriu os olhos de Paulo para enxergar a maldade. Senhor, revela os meus inimigos, abre os meus olhos espirituais, me traz sonhos e visões, me dá, Senhor Deus, do dom do discernimento espiritual, para que os meus olhos alcancem a verdade, para que eu possa discernir aonde estão os problemas, onde estão amarrados os meus problemas pessoais, financeiros, familiares. Senhor Deus, revela toda a verdade, porque de ti vem a verdade. Tira dos meus olhos todas as traves que impedem de eu enxergar o mundo espiritual maligno. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor me faça enxergar aonde eu tenho tropeçado. Eu quero que o Senhor tire toda a escuridão, todas as sombras que tem a presença perniciosa e maligna de Satanás. E dá autoridade na minha vida para que eu possa vencer o mal em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, tenha um bom dia. Eu aproveito aqui para insistir com você. Você que ainda não fez os cursos, não fez a matrícula nos nossos cursos, muita gente tem sido abençoada. Os nossos cursos ficam em cursos.pastorlobo.com. É um link que você tem acesso a todo o material. Os cursos têm mais de 40 horas. Existem combos, né, que facilitam a compra dos alunos, que trazem um desconto maior. Então você não deve ficar de fora. Os nossos livros estão no www.institutoexos.com. Eu quero abençoar você, sua vida, mais uma vez. Fique com Deus e até amanhã. Fica na paz, querido.